Há 500 anos caçamos índios e operários. Há 500 anos queimamos árvores e hereges. Há 500 anos estupramos livros e mulheres. Há 500 anos sugamos negras e aluguéis. O programa Letras e Mídias de hoje oferece um encontro com um ser tão versátil quanto fértil em ideias e criação. Ele que é poeta, ensaísta, crítico e professor, Afonso Romano de Santana. Eu sou Francisco Malta, aluno do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá. Integram a conversa os professores Ivo Lucchesi, professora Gilda Córdova Diegues e professora Terezinha Val. Professor Afonso, bem-vindo ao Letras e Mídias. Eu começo perguntando ao senhor, aproveitando uma sugestão aqui do título de um de seus livros de poesia, que país é este? O que mudou no olhar do poeta dos anos 80 para cá? Tudo bem, Francisco. Primeiro, deixa eu dizer da minha satisfação de estar aqui, voltar a conversar com escritores, professores e com o público em geral, né, aqui da universidade, conversar sobre literatura, sobre o Brasil, sobre essa perplexidade nossa que dura 500 anos e ninguém sabe que metamorfoses ainda virão, né, dentro dessa grande indagação: que país é este? Olha, eu acho que o país, evidentemente, mudou em muitos sentidos. Mas eu tenho uma certa desconfiança que as mudanças talvez tenham ocorrido mais do ponto de vista quantitativo do que qualitativo. Mesmo do ponto de vista quantitativo, a mudança parece que foi para pior. Do ponto de vista de classificação do país internacionalmente, ele passou do 8º lugar para 11º lugar na economia mundial. A violência aumentou, né? E eu tenho até uma coisa que às vezes eu repito, que é a expressão dessa perplexidade minha, não sei até que ponto os outros participam disso. Eu tenho a impressão que nós vivemos hoje, e vai ver que isso não é só no Brasil, não. Pode ser na América Latina, pode ser em outros países. Nós vivemos num clima de anomia ética e também estética. Quer dizer, tem uma geleia geral, uma coisa assim informe, os valores estão todos realmente de cabeça para baixo, você não sabe quem é o bandido, quem é o mocinho, né? Quem é o ladrão, quem é o político. Eu acho que isso está muito grave. Isso não era assim, não. Não era, não. Havia muitos problemas, mas por isso é que eu gostaria que alguma coisa acontecesse no princípio desse século XXI, transformando isso. Quer dizer, como se a gente já tivesse chegado no fundo de um tacho. A gente tem que vomitar essa coisa e construir uma coisa nova. Mas para construir essa coisa nova, nós temos que fazer uma autocrítica dessa anomia, dessa falta de regras, de leis, desse caos que existe por aí. E a solução para isso, realmente eu não sei qual é. É um trabalho crítico pessoal e geral. Sim. Bom, professor Ivo já tem uma pergunta para fazer o senhor. A tua fala cruza bem com uma percepção de alguém também ligado à nossa área e fora do Brasil, por isso que é importante esse encontro, que é a Júlia Kristeva, num dos seus últimos livros, Senso e Sentido, contra a revolta, agora não estou bem com o título em mente, mas, enfim, ela abre um capítulo assim, que revolta hoje? E aí ela elege a questão da interpretação, que tem a ver com o nosso ofício, né? E seu ainda maior pela multiface, né? de tudo que o move. Quer dizer, interpretação. É a nossa tarefa, na verdade, enquanto intelectuais, professores. Contra a tirania nós estamos o tempo todo tentando interpretar.
Ainda agora estou escrevendo uma série de artigos semanais no Globo sobre a questão do caos que eu vejo nas artes plásticas, que eu acho que é um sintoma do caos social e econômico que existe por aí. O que é arte, o que é falcatrua. É a mesma coisa, quer dizer, quando eu como poeta, né, eu como um homem da cultura, vai escrever sobre isso, é porque eu estou com essa mesma perplexidade que você está dizendo, querendo entender isso. Eu acho que entender um setor é começar a clarificar coisas para entender o resto. Quer dizer, o que acontece nas artes plásticas, de alguma maneira acontece em outros setores artísticos, e que acontece na sociedade, porque essa anomia ética corresponde a uma anomia estética. Nem o Max Weber pensou, quando ele conceitou anomia, o quadro de gravidade que ele tinha em mente não se aproximava a esse que nós temos. É como dizia alguém, né? Antigamente as coisas eram muito ruins, mas aí começaram a piorar. Eu costumo até dizer que se Kafka tivesse nascido no Brasil, provavelmente não faria muito sucesso, porque a nossa realidade às vezes choca tanto o absurdo que nos deixa perplexos. Mas eu ia até puxar um pouco mais a pergunta, aproveitando também a sugestão de uma pergunta que tu faz ao leitor em, se não me engano, A Sedução da Palavra, e um texto teu, eu vou devolver essa pergunta a ti, quando um escritor é considerado um escritor? Porque nessa questão ainda mais em meio a esse quadro. A esse quadro, exatamente. Aí é que a coisa fica mais complicada, né? Você me devolvendo perguntas, né? Eu devo, aliás, pontuar isso e fazer uma observação, que eu acho que nós não temos resposta para nada. Nós trocamos de perguntas. A vida inteira você fica trocando de perguntas. Você tem umas perguntas que você faz quando é adolescente, você fica preocupado se Deus existe, não existe, né? Tem sempre aquela crise até mística, etc. É uma série de perguntas que entram pelo campo estético. E as respostas são todas precárias. Você não encontra a resposta, você cansa de perguntar e muda de pergunta. De tal maneira que a vida é essa grande indagação. Então você está me devolvendo perguntas e está certíssimo, porque a vida é essa troca de perguntas. Agora o escritor, quando é que ele se sente... Quando ele é considerado, né? Olha, aí tem duas coisas. Uma é banal, muitos artistas já falaram isso, só confirma a veracidade do fato. Toda vez que você publica um livro, você vai escrever um poema, vai escrever um artigo, na verdade você se sente sempre como iniciante. O último livro, já tem uns 30 livros publicados, o livro é sempre o primeiro livro. Você não se sente mais seguro necessariamente pelo fato de ter uma bibliografia. Aliás, é até mais complicado. Eu posso fazer aqui um depoimento sobre esse caos que é o sistema literário brasileiro. Eu publico um livro agora, por exemplo, é possível que o livro não tenha resenhas, não aconteça em lugar nenhum, coisa que há 30 anos atrás não acontecia. Existia um sistema mais organizado. Agora, esse ato de você estar sempre reiniciando, eu acho que é saudável. Porque a coisa pior que tem é você sentar num trono, numa academia e achar que a sua obra vai andar sozinha. E a vida do escritor, do intelectual, é essa mesmo, é se indagar o tempo todo. Nunca direi a verdade absoluta, pois o que exponho não é sequer vitória, mas uma parte da luta. E correr riscos. Voltando até essa série de artigos aí sobre artes plásticas, eu estou fazendo uma coisa muito arriscada, muito complicada, porque é muito cômodo eu ficar dando conferências, escrevendo artigo e dando aula, ficar elogiando Marcel Duchamp, ficar elogiando pós-modernidade, citando 3 nomes aí, falando de Benjamin, não sei o que e tal, eu fico muito inteligente, não é isso? Mas quando você vem e coloca em xeque certas coisas, as pessoas ficam ameaçadas. O que eu estou propondo, e isso é uma operação de alto risco, em síntese é o seguinte: esses 100 anos de pensamento e de arte, isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto não porque tem que ser revisto simplesmente, é porque essa revisão já aconteceu em outros campos. Aconteceu na psicanálise, aconteceu no marxismo, aconteceu em várias áreas. Então, por que não rever o que aconteceu dentro das artes? Mesmo porque o público hoje está muito afastado. O público vai a uma galeria, vai a uma bienal e não se sintoniza com aquilo. Então, deve haver um problema qualquer nisso.
Então é necessário rever isso, mas não como se revia ou como se contestava em 1910, 1920, que era uma posição contra o novo. Não, agora é uma posição contra o velho, porque essa arte ficou velha. Então nós temos que tirar esse entulho da frente para que apareça uma arte nova, que eu não sei qual é. Não sou eu que vou dizer qual é essa arte, não somos nós aqui. Isso é um trabalho, uma atividade grupal. Tirando o entulho, o lixo da frente, o novo vai emergir. Esse novo que estabelece também o caminho da liberdade, né? Porque, na verdade, a arte, o que constrói nessas perguntas todas que ela se coloca, é como o homem se põe no mundo, se expõe e vai se impor como ser, né? Então, eu acho que essa pergunta vai permanecer sempre, mesmo fazendo uma revisão, mesmo fazendo a retomada, mesmo retirando entulhos, né? Como retirar os entulhos sem antes denominá-los como entulhos, né? Então, quer dizer, passa pelo conhecimento, pela interpretação, pelo conhecimento, não é? Você tem razão. Não é? E não pela hipocrisia. Claro. Não, e tem nisso que você falou uma coisa importante a ser assinalada, quer dizer, você tem duas maneiras de raciocinar, né? Digamos, há várias, mas duas, né? Uma é simplesmente parafrásica, né? Você vai citando as outras pessoas, vai endossando, vai dando aval, aí você pega um surf, uma onda, você fica até ali em cima e posando, etc. Outra coisa é entrar naquilo criticamente. Aí você vai um pouco a contrapelo, aí você corre todos os riscos. Mas a única maneira de lidar com esse entulho ou clarear o ambiente é dessa maneira. Né? O Heidegger dizia umas coisas a respeito da atividade do filósofo e do poeta, que eu acho que, no fundo, diz respeito à atividade do professor, de qualquer pessoa que exerça a criatividade e a crítica. E dizia que a tarefa, né, do filósofo, do poeta ou dessa pessoa crítica é reunir, é dar sentido o que está disperso. E hoje nós vivemos uma atmosfera de anomia, essa atmosfera do caos, mas esse caos tem um certo sentido. Aliás, na ciência, na física, existe a famosa teoria do caos. E, por incrível que pareça, os físicos já chegaram à conclusão que o caos tem uma fórmula. Tem uma fórmula. Então, se é possível quantificar o grau de organização e desorganização no sistema, quanto mais na área da cultura. É preciso pensar isso para clarear. Você usou uma palavra-chave na sua fala anterior. O eu produtor de um incômodo. E assumir o ônus desse incômodo. Essa atitude hoje, e partindo de quem parte, e atuando onde atua, tem que lembrar que esse incômodo vem pela via de um produto midiático, de larga circulação, como é o jornal. Primeiro, isso tem que ser louvado. Tem que ser louvado porque é um acidente de percurso. E talvez aí resida a grande responsabilidade pelo tanto que nos cerca. Sabe? Quer dizer, as vozes que efetivamente ocupam um espaço e que poderiam e deveriam colocar a serviço da tentativa de remoção desse entulho, por razões variadas, silenciam ou abrandam. Não é? E aí está a questão. Quer dizer, do outro lado, também há uma massa de público já educada desde cedo a compreender que o entretenimento é uma droga gostosa, prazerosa. E de repente você vem com uma proposta de uma arte que cria uma provocação qualquer, um desequilíbrio nessa sensação falsamente prazerosa. Elas estão a fim de pagar esse preço? Elas, ou eles, público, ela, massa, educada sob esse. Olha, eu tenho tido uma experiência muito confortante, né? Muito positiva. A recepção desses artigos tem sido calorosa. Eu tenho recebido e-mails e cartas e telefonemas de artistas de todas as faixas, gravador, pintor ou escultor, o que seja, dono de galeria, de museus, professores, até alunos de escolas de arte que têm mandado e-mail, como se houvesse uma certa rebelião já se configurando em vários cursos de arte, né?
Porque os professores de arte, às vezes, dizem umas tolices incríveis. Outro dia um aluno me disse que um professor chegou na aula e disse assim, olha, vocês ficam aí dizendo sobre Van Gogh, que é o gênio e tal, eu tiraria, que morreu cedo, eu tiraria 15 anos de Van Gogh para dar para Mondrian. Quer dizer que é um elogio assim da arte racional, lógica e tal. Então o professor fala uma coisa dessa, se tirar 15 anos de vida de Van Gogh para dar para o Mondrian, o menino, coitado, entrou ali na escola aquele dia, ele ouve isso, então ele pensa, pô, Mondrian, então é tudo. Não, Van Gogh não está com nada. Quer dizer, são frases de efeito que às vezes os professores usam que são muito irresponsáveis. De defeitos. Como uma que você, a Terezinha, ajuda, lembro dessa frase, uma frase que nos anos 60 alguém falou também, na literatura, dizia o seguinte, relação entre Castro Alves e Sozandride, diziam assim, pode-se tirar a Castro Alves da literatura nacional que não faria falta, enquanto Sozandride faz falta a literatura ocidental. É de uma tolice essa frase, né? Se desmonta essa frase em 2 tempos, mas se fala isso na sala de aula e cria uma perplexidade. Então, há que revisitar essas coisas todas, né? Agora, minha experiência, agora recente, mesmo quando eu dava aula na universidade, que agora estou aposentado, é que quando você joga um pensamento novo, desafiante, as pessoas entram e discutem, né? Você se lembra que a gente fez uma série de encontros nos anos 70, durante a ditadura brava, eu dirigi o departamento de letras da PUC, e nós fizemos uns encontros nacionais de professores de literatura, e era proibido fazer isso, né? O SNI ia lá proibir, era um suspense, aqueles encontros iam acontecer ou não iam acontecer. Mas eu me lembro naquela ocasião, eu fiz várias propostas que até hoje ainda são, acho que muito válidas. Por exemplo, nos cursos de letras e comunicação, acho que tinha que ter um curso para se estudar best-seller. Não pode continuar essa esquizofrenia, né? O menino lê o Paulo Coelho lá, ou lê a Danielle Steele, ou qualquer outro autor best-seller, e aquilo não é citado na sala de aula. Ou então, quando o professor cita, ou alguém cita, é para simplesmente falar mal, pichar aquilo. Então, cria um fosso. Existe uma vida real, as pessoas estão lendo isso, e na faculdade mandam ler só Machado, ou não sei o quê, etc, etc. Não, tem que ter um curso para estudar best-seller. Para quê? Para que a pessoa entenda como é que funciona o mecanismo do best-seller. Entendendo como é que a estrutura do best-seller se monta, ele vai também entender como é que é a questão do mercado, né? Do marketing, da venda, e uma série de coisas. Essa é uma proposta que foi feita há 30 anos atrás e até agora não foi posta em prática totalmente. E eu me lembro que nessa mesma época tinha um texto do Pierre Bourdieu, que era Campo Intelectual, Projeto Criador, que foi um texto traduzido, que saiu num livrinho publicado pela Zahar, né, que era Problemas do Estruturalismo, e era um texto que causava realmente uma reflexão em cima de mercado, a obra que era feita para um público, a obra que seria feita pelo público, né? E foi, que eu acho que fazia par com toda uma reflexão. Claro. Né, eu acho dessa novidade. Acho que um efeito você gerou, porque a tese de doutoramento da ajuda foi exatamente no final de 80. Tem que ver essa tese, Júlia. Olha só. Porque com essa tese, que eu não conheço, mas com esse tipo de enfoque, com essa questão, vocês vão começar a entender muito melhor o fenômeno Paulo Coelho. Por que ele está entrando na academia? Se não entrar agora, entra depois, mas vai acabar entrando, né? Mas essa sua reflexão pode estar embutida, para concluir o que eu estava querendo dizer, pode estar embutido nas disciplinas, como, por exemplo, uma literatura comparada. Trabalha com esse texto, tem que trabalhar com isso também, como a própria teoria da literatura, ainda que não haja uma específica disciplina para isso. Professor, acho que... pode concluir, professor. Nós estamos falando em livro aqui, e como foi para o senhor ficar durante 6 anos à frente da maior biblioteca da América Latina? Olha, foi uma experiência comovente, sensacional. Mudou a minha vida, evidentemente, em vários sentidos. Sobretudo, até uma coisa muito boa e muito desafiante, né? Porque a gente, como intelectual, como professor, a gente tem umas ideias sobre o Brasil, umas ideias sobre a realidade.
uns projetos, a gente fica sonhando. E, de repente, se te colocam num posto como esse, é hora de ver se isso vai funcionar ou não vai funcionar. E, felizmente, tem uma série de projetos que a gente conseguiu realizar. A história da biblioteca mudou radicalmente, todo mundo sabe disso. Então, como teste, né, de um intelectual que gosta da ação, foi muito importante. Por outro lado, foi importante até para você também entender os desvãos da administração pública. Eu sempre digo que todo intelectual devia trabalhar um pouco em administração pública, porque aí é que ele ia entender o Brasil melhor. Sabe? Quer dizer, quando você passa pela administração, você fica até achando um milagre que o país exista no dia seguinte, porque a administração é tão caótica, que quando as coisas acontecem, parece até um milagre. Eu sempre dizia, quando eu estava lá, que a administração pública é o seguinte: você está numa carruagem e a roda é quadrada. E essa carruagem tem que andar. Quando a roda é redonda é mais fácil, mas não funciona, né? E tem que andar. E andou. Durante aquele tempo andou. Renovou, né? Eu até ia aproveitar, porque eu acho que está implícita na tua fala, a questão do debate. Não se debate no Brasil, não se dá visibilidade a certas questões, né? Não se traz a público, inclusive a dificuldade de se administrar, né? Uhum. Eu vejo em todas as áreas assim, muito consenso, pouca discussão. Eu acho Não, pior é a falsa discussão. Sim, tem essa também. Porque essa discussão que aparece assim, em alguns suplementos aí de jornais pretensamente eruditos, sobretudo na área paulista, não é? Que ficam ventilando porção de textos aparentemente muito acadêmicos e muito inteligentes, em vez de estar discutindo coisas, estão reafirmando coisas, reafirmando um outro poder dentro da literatura, né? Por isso é que eu me considero um autor marginal, sabia? Marginal. Mas é ótimo, né? E eu acho que, eu digo que é ótimo porque, inclusive, isso te levou a Carlos Drummond de Eu sou Andrade, doce, né? eu sou marginal como ele. Quer dizer, eu bati de frente com as vanguardas, não porque fosse anti-vanguardista, porque eu estava tentando enxergar além disso. Hoje já virou lugar comum que as vanguardas já são um estilo de época. Mas falar isso nos anos 60, 70 é que era difícil, né? Em relação à política também, eu nunca fui de entrar num partido. Eu acho que intelectual que entra num partido fica partido. É a coisa mais complicada, você tem que ter uma visão global das coisas. Então, eu tomei o caminho mais áspero, o caminho mais duro. Inclusive, mesmo na administração pública, eu bati de frente com esse governo aí, que eu acho um governo incompetente em vários sentidos, sobretudo no plano cultural. Esse governo aí jogou fora 8 anos através de uma inércia. O que existe nesse governo na área da cultura vem do governo Collor, que é a Lei Rouanet. Se tirar a Lei Rouanet do Ministério da Cultura, acabou o Ministério da Cultura. Não é? Então eu bati de frente com esse governo e bati de frente com várias outras coisas. Por isso que eu te digo, eu sou marginal, eu sou gosto. E é terrível essa conclusão, né? Porque o que há de alguma forma proveitoso proveio do horror. Né? Não, e desses mal entendidos. Né? Agora, o que eu acho lamentável, realmente, é que esse governo tenha perdido a oportunidade de fazer uma coisa sensacional. Porque nunca tanto intelectual chegou ao poder ao mesmo tempo. Mais grave, gente que veio da esquerda. Mil bibliografias e intenções. E foi desanimador. Vamos ver o que acontece. Nesse caso, você vendo coisas abortadas, que seriam planos vigorosos e tal, você percebeu que essa estratégia do aborto, que vinha de cima para baixo, tinha muito mais a ver com coisa armada ou com negligência mesmo? Não, você sabe o que é que, na verdade, poucos intelectuais têm um projeto de cultura. Eu sempre digo o seguinte: eu não posso opinar sobre artes plásticas, eu não posso opinar sobre ecologia, eu não posso opinar sobre coisa nenhuma enquanto intelectual, se eu não tiver uma visão crítica da cultura, porque tudo está interligado, não é isso? Então, no caso de um intelectual que vai para a política, que vai para um cargo público, ele tem que ter um projeto de cultura. E há uma diferença entre você ter um projeto no sentido heideggeriano, quer dizer,
é o lançar-se continuamente à frente de si mesmo, é construir uma coisa em progresso, a médio e longo prazo, coisa consistente. Há uma diferença entre isso e você ficar fazendo coisas a varejo, assinando umas coisas sem nenhuma organicidade. E essa é a diferença entre ocupar cargo público, muita gente ocupa cargo público, né? E realmente elaborar um projeto. Essa questão é a seguinte: num dos seus textos, A Sociedade dos Poetas Mortos, né, você fala ali do ensino da poesia, a poesia do ensino. Eu queria muito ouvir você falar a respeito disso, que eu acho que realmente a sala de aula é um lugar de poesia também. E o fazer poesia, enfrentar a folha em branco também, um outro ato, né, tão dilacerante, mas prazeroso ao mesmo tempo. Então, eu quero ouvir o professor e o poeta. Não basta um grande amor para fazer poemas. E o amor dos poetas, não se engane, não é mais belo que o amor da gente. Que a gente pensa que ensina o que sabe. E o aluno aprende da gente não o que a gente está pensando que está ensinando. Ele aprende da gente o que ele está necessitando aprender da gente. Então você pode dar uma aula achando que está ensinando X, e o aluno está aprendendo Y. E ele está aprendendo através dos seus gestos, da sua fala, do seu comportamento, do relacionamento com os professores. Tem uma pedagogia extraverbal, né, que passa o tempo todo. Eu me lembro até que há pouco tempo uma aluna me encontrou na rua e me narrou um caso que eu achei até engraçado, exatamente nessa linha, né? Professor, uma vez eu estava na sala de aula assim, e eu acho que o pessoal estava meio desatento. Ela me contou um caso que foi o seguinte: o pessoal estava lá meio disperso, estava dando uma aula sobre Drummond, isso há uns 20, 30 anos atrás. Eu falei: olha, para essa aula aí, vamos fazer o seguinte, abre o caderno, todo mundo, abre o caderno aí. Escrevam lá, põe o nome de vocês aí, Ivo Luquezzi, né? Gildo e tal. Escreva aí, hoje, dia tal, do ano tal, quero confessar que sou muito jovem e imaturo para absorver os grandes ensinamentos que o meu amado mestre está tentando incutir na minha cabeça. Espero que daqui a alguns anos, quando eu me casar, divorciar, tiver meu filho, fizer análise, for à Europa, voltar, então abrindo esses cadernos, aí me darei conta daquilo que o meu mestre estava tentando me ensinar e eu não tinha maturidade para aprender. E a aluna me contava isso, que ela tinha achado o caderno uma semana antes, e ela ria e lendo o caderno, meu Deus, agora é que eu estou entendendo as coisas que ele estava falando. Não? Então a questão da maturidade, o negócio do ensino é uma coisa muito complicada, realmente. E, aliás, o Roland Barthes dizia uma coisa bonita a esse respeito. Ele dizia que tem uma fase na vida do professor que ele ensina o que sabe. E tem outra fase que ele ensina o que não sabe. Então, quando você está ensinando o que não sabe, é que o aluno acha um barato. Mas não é porque ele está aprendendo junto com você. Mas não é aí, Afonso, que a gente passa por esse raciocínio, que literatura não se ensina, mas aprende-se? Isso, vive-se, é isso mesmo. É, pela vivência do próprio texto, você tem que ler, né? Ler. É verdade. Não é? É essa vida. E tem eu tive um mestre que você conhece, né, que era o Rodrigues Lapa, foi meu professor na área de literatura portuguesa. E era um professor magnífico. Ele não fazia teoria nenhuma na aula. Ele pegava Gil Vicente, pegava as cantigas medievais, e Camões, os poemas, e ficava lendo com a gente. Olha, a maneira como ele lia e fazia a gente ler, aquilo ali valia mais do que qualquer aula muito teórica. Ele criava uma afetividade em torno daquele texto. Então existe uma coisa que o professor doa sem saber, que é o negócio da afetividade. Aliás, também na psicanálise, nas sessões de psicologia, tem muito psicanalista e muito psicólogo que tem sucesso não porque seja competente tecnicamente falando. A competência dele é afetiva. O afeto transmite muito mais coisas, às vezes, do que o saber. E na aula também se confere dessa maneira, né? Na vida em geral. Por isso que a questão do sentimento, eu acho que tem que ser sempre trabalhada com muito carinho. A poesia passa por essa afetividade. A poesia passa por aí, não é? Quando as pessoas, às vezes, vêm com um papo aí de poesia minimalista, de poesia objetiva, isso tudo é
papo teórico para a pessoa ficar jogando palavras. Tem uma emoção que é fundamental e é isso que está no substrato. A palavra é o corpo onde faço meu trajeto. Você está falando aqui de poesia com a professora Terezinha. Como que o senhor vê hoje a questão da poesia na mídia? O senhor já desenvolveu esse trabalho? Em geral, não vejo. Há muito pouca poesia na mídia, né? A mídia não se interessa muito. Eu fiz uma experiência, todo mundo sabe disso, em vários jornais. Aliás, não foi só em jornais brasileiros, não. Você sabe que tem alguns poemas. Tem um poema sobre a guerra das Malvinas, na época, nos anos 80, que esse poema saiu até numa página inteira no jornal na Dinamarca. Quer dizer, é um esforço de realmente botar a poesia no dia a dia. É que os poetas também têm que aprender a lidar com uma linguagem um pouco mais transparente, um pouco mais funcional em relação ao meio, ao chamado suporte, digamos. Né? Mas a poesia é coisa incrível. Tem um espetáculo aí de poesia com o Manuel de Barros, que está sendo levado aí no Teatro Sesc. E é muito curioso, porque a temática do Manuel de Barros o tempo todo é que a poesia é aquilo que não é nada, lida com nada. Mas você fica vendo aquilo, como é que aquele nada é tudo? Né? Me lembra até um professor, um brasilianista, um argentino brasileiro chamado Santiago Covadov, que mora em Buenos Aires. Uma vez ele disse que ele virou professor de filosofia pela seguinte razão: quando ele era estudante aí no antigo científico, uma coisa assim, um dia um professor entrou na sala de aula e disse assim: queria dizer para vocês que eu sou professor de filosofia e que a filosofia não serve para nada. Eu vou explicar para vocês o que é o nada. E deu uma aula explicando o que é o nada. Quando terminou a aula, ele decidiu que ele ia ser professor de filosofia também, ele, como aluno. A poesia é a mesma coisa. A poesia não serve para nada, né? Mas é tudo. Ou então, na poesia é uma espécie de reformulação de Lavoisier. Na poesia, como é que é a lei do Lavoisier? Na poesia, o nada se transforma, né? O nada se perde, né? E o nada ganha sua concretude. Agora, eu ia aproveitar, justamente nós estamos no campo da poesia, o que eu noto é que o mercado editorial não tem muito interesse em publicar poesia, concorda? É uma coisa objetiva, né? E isso dificulta, inclusive, a fala do poeta. Mas você sabe que se publica muito mais poesia do que se pensa também, né? Porque como os poetas desistem de ficar procurando o editor e acabam editando por conta própria, e hoje colocam na internet os seus poemas, então a poesia circula de qualquer maneira. E esse é o grande milagre. Como é que um objeto como esse, que não tem interesse econômico específico, continua sobrevivendo? Tem um mistério nisso, né? Essa manifestação que é tribal, que vem da Idade da Pedra, que passa pelas comunidades mais antigas e chega ao mundo mais civilizado, está sobrevivendo. Porque isso é a respiração da alma. Você precisa de poesia até sem saber que isso se chama poesia. A poesia é uma maneira mesmo de você reorganizar o mundo, o seu sentimento das coisas. E as pessoas tiram poesia, como dizia o Jorge Lima, né? Sal tirei do mar, né? Lúcio, esqueci até o poema dele, né? Como é que a pessoa tira mel, tirei das flores, né? Abancai-vos, meus irmãos, né? Você tira a poesia de todas as coisas. E olha, há uma perversidade posta aí. Agora estou costurando algumas falas de vocês. Vamos desconstruir. Tem algo aí na cena contemporânea que parece que não oferece saída para onde correr. Se depara com um embate, com uma muralha intransponível. Se exacerbar a circulação da poesia, até com a ajuda das novas ferramentas, fica difícil cada vez mais de aquele novo adquirir um destaque, porque ele, se aparecer, corre o risco de ficar
mesclado na quantidade do entulho, ou no entulho da quantidade. E se houver o contrário, houver uma retração de uma demanda de escrita, o novo encontra a dificuldade pela falta de espaço a ocupar. E aí? Por isso, nada melhor do que a prática, né? Não adianta a gente teorizar, tem que criar condições para que as coisas aconteçam. Eu dei um curso na Espanha 1 ano e tanto atrás, de criação poética. Tinha estudantes de vários países lá, e a ideia era exatamente fazer uma espécie de sensibilização poética. E o ProLer, né? A Biblioteca Nacional. Mas aí é outra coisa. Isso era sobre poesia, realmente. Né? Então era ensinar, ou fazer com que os alunos desse curso começassem a perceber como é que a poesia estava infiltrada no cotidiano. Aprender a escutar uma conversa no metrô, e ver o que há de poesia naquilo, num cartaz na rua, certas cenas, como é que essa coisa está se infiltrando. Quer dizer, é necessário você ressensibilizar as pessoas de novo para que o entulho seja removido. Porque, como se diz, né, o que tem que ser tem muita força. O povo tem razão. Pois é, Afonso, eu queria saber de você o seguinte, Itabira existe no seu trabalho poético, mas também na sua leitura crítica. Né? Não é à toa que surgiu um gosto no tempo, logo no início dos seus trabalhos acadêmicos, inclusive. Né? Agora, eu perguntaria a você o seguinte, como é que fica Minas em você? Seria um retrato na parede, metonimicamente, como Drummond, ou Minas é o universo que é muito maior do que a própria Minas, que seria muito maior do que um Belo Horizonte, ou seria sempre Minas, o horizonte belo, que é o mundo? O Drummond usou de uma estratégia para lidar com a timidez e com o temperamento dele, que é manter Minas na parede ou à distância. Né? Eu faço exatamente o contrário, apesar de ser mineiro, apesar de gostar da obra dele. Eu frequento Minas a miúde. E ainda agora, de um ano para cá, me chamaram para colaborar no Estado de Minas, que é o grande jornal do Estado, onde eu escrevo aos domingos. E com isso eu passei a ter um contato muito mais amplo com o público todo em Minas Gerais, né? Que através do e-mail, das crônicas, etc. Então, quanto mais tempo passa, eu mais volto a Minas. Eu mais tiro as coisas da parede e piso o próprio chão mineiro. Vai tomar o chá de berço. Isso. E aproveitando um pouco a questão mineira, tu escreveste sobre a carnavalização e sobre o barroco, que é muito mineiro. Como tu vês essa relação entre carnavalização e barroco? Né? São duas questões, acho que muito importantes do aspecto cultural, né, brasileiro. Olha, a sua pergunta me dá a possibilidade até de tentar organizar uma coisa para mim e organizar também para o meu leitor. Como eu disse antes, eu acho que o intelectual, pelo menos no feitio que me agrada, é uma pessoa que tenta fazer uma leitura global das coisas. Né? No meu caso específico, eu extrapolo, a poesia extrapola a literatura e tento fazer uma leitura da cultura. Nesse sentido, eu acho que tem 3 momentos, né, na transformação do que eu escrevo. Tem um livro chamado Canibalismo Amoroso, onde eu estudo a questão do desejo na nossa cultura, através da literatura. Por outro lado, eu lancei esse livro aí, do Barroco, do Quadrado à Elipse, onde eu tento entender a cultura ocidental, sobretudo, a de ontem e a de hoje, que ali é estudado tanto o Saramago hoje, o Guimarães Rosa, quanto o Góngora, o Quevedo, o Bernini, Aleijadinho, etc. Então, aí é uma outra investida. E a terceira investida seria em relação à carnavalização. Quer dizer, o que há na teoria da carnavalização, há elementos ali dentro que passam pelo livro do Barroco, que estão também nos meus livros anteriores. Quer dizer, isso tudo faz parte de um grande sistema, eu estou tentando entender a mim mesmo, estou tentando entender o Brasil e a minha época. A teoria da carnavalização
há vários textos sobre isso, sobretudo aqui nesse livro, Política e Paixão. Ela ajuda muito a entender o Brasil, entender a nossa cultura, entender a nossa sociedade. Ajuda a entender as artes plásticas, ajuda a entender a Semana de Arte Moderna, ajuda a entender o Duchamp, o dadaísmo, o tropicalismo, e ajuda a entender a política também, né? Então, com a teoria da carnavalização, espero fazer um livro sobre isso e dar o terceiro degrau nessa interpretação global. Professor Afonso, e na condição de aluno de letras, eu pergunto ao senhor, que sugestão o senhor pode dar aos meus colegas de geração interessados em poesia? Que escrevam poesia e leiam poesia, sobretudo que leiam poesia. Brasileiros, estrangeiros, né, o que for. Aliás, com a poesia acontece uma coisa totalmente diferente dos outros gêneros, porque quem escreve romance acaba lendo os romances franceses, ingleses, alemães, russos, etc., que estão saindo hoje. Quem faz artes plásticas acaba viajando em Nova York e tal, e como nas artes plásticas não precisa do português ou inglês, você bate o olho, na música a mesma coisa, a poesia me parece ser o único gênero que não se desgastou, não entrou na globalização. Então, eu diria o seguinte, a grande vantagem da poesia brasileira, por exemplo, que ela é a coisa mais brasileira que existe na arte brasileira. Porque ela não se contaminou nem pela poesia americana, nem inglesa, nem alemã, nem francesa. Ela não se globalizou. Ela tem uma identidade, tem uma personalidade, né? De repente, essa é uma das contradições onde nós vivemos. A primeira função, a primeira missão de quem gosta de poesia é escrever e ler poesia. E não ficar perguntando muito. Às vezes os poetas me mandam assim um e-mail, uma carta dizendo: eu estou lhe mandando para saber se eu devo continuar. Se a pessoa está nessa dúvida, é melhor parar. Porque essa é uma questão que a pessoa tem que responder por conta própria. Isso é um compromisso para a vida inteira. Você está usando a poesia como instrumento de entrada sua na realidade. Você não vai pedir licença e pode. Está na dúvida, para. Que isso é uma briga de cachorro grande. Claro. Bom, professor Ivo já tem uma pergunta. Eu talvez já se aproximando a parte final do programa, talvez queira estabelecer um elo com o que o fez começar. E nesse elo eu volto, portanto, aos anos 80, a um livro lá mencionado na abertura, Que País é Este? E outros poemas. E dele eu retiro um poema que à época, quando pela primeira vez com ele me defrontei, em função da situação pela qual passava o país, muito efeito em mim produziu. E principalmente pelo modo como ele termina. Lembrando, o poema é Uma geração vai, outra geração vem, que historia, desgraçadamente, as sucessivas ditaduras que atravessaram a vida ou a experiência brasileira. E aí, quando este poeta, no alto já de sua velhice, resolve dar um conselho a uma criança, promessa de futuro, diz para essa criança, que seriam os netos na linha de sucessão: quando vier de novo nova ditadura, estarei velho, e com tédio frente ao espelho, contemplando o desamparo em que vou deixar meus netos. Afonso, isto que foi tão dramaticamente configurado lá, mantém como vaticínio ante as sombras do presente em direção ao futuro, que pode ser ainda mais escuro ou não? Alguma luz haverá de afastar? O Ivo aí está se referindo até, nesse poema, a dois fatos concretos, né? Quer dizer, eu nasci na ditadura do Getúlio. Quando eu era adolescente, enfrentei a ditadura de 64 e, de repente, essa indagação, né, sobre o futuro. Hoje se fala muito da globalização. A globalização é uma forma
desviante de ditadura. Né? Porque não te perguntam aqui o que você está querendo. O seu destino está sendo decidido lá em Nova York, em Londres, através da fusão das grandes empresas. Estão engolindo a empresa X, Y, né? Estão te impingindo produtos, estão decidindo tudo. Então existe hoje uma ditadura outra, através dessa grande democracia liberal, né? Da comercialização. Então há formas disfarçadas, mais ou menos cruentas ou cruéis de ditadura. Aliás, dizia o Graciliano Ramos, né, quando ele estava preso durante a ditadura, ele dizia que a ditadura começa com a gramática. Você quando vai escrever, você tem aquelas regras, etc. E a função do intelectual, né, a função do professor, a função do aluno em movimento, tentando aprender alguma coisa, é ir desconstruindo essa ditadura das aparências, a ditadura do cotidiano. Então, nesse sentido, como você falou de interpretação no princípio, o Ivo também, quer dizer, estudante de letras e comunicação, sobretudo, ele tem um arsenal de instrumentos que possibilita com que ele faça todos os dias uma desconstrução dessa grande armação de aparências que é a vida cotidiana, que é a história que nos vendem. E ao desconstruir isso através da interpretação, nós estamos fugindo dessa imposição ditatorial dos signos. De modo que, caso queiram, os netos podem se salvar. Podem se salvar. A nossa salvação é relativa e o que nos salva é que nós enfrentamos os enigmas para nos esclarecer um pouco mais. Né? O Minotauro, o Teseu talvez não saia nunca daquele labirinto, ele tem que enfrentar o Minotauro, mas é bom que ele tenha pelo menos um fio de Ariadne e possa safar por aí. Ou seja, uma outra maneira que você belamente escolheu como subtítulo do livro sobre o Barroco, sair do quadrado e ir ao encontro da elipse. É porque o quadrado é exatamente a armação que sair. A elipse é a grande figura mágica, porque a elipse não para, ela está sempre subindo e uma visão racional, lógica, mas ao mesmo tempo utópica e ascensional. Em espiral, né? Em espiral. Meio barroca. Saindo do que há de das baixo. Formas que voam, né? Que vão. Saindo do grotesco, aspirando um pouco ao sublime. A elipse tentando vencer o eclipse. Isso. Buscando esclarecer o enigma, não é? E sair da anomia de que falamos aqui o tempo todo, ou da anemia intelectual e social em que vivemos. No primeiro dia, o demônio criou o universo e tudo o que nele há, e viu que era bom. No segundo dia, criou a cobiça, a usura, a inveja, a gula, a preguiça, a soberba, a ira, a que chamou de 7 virtudes capitais, e viu que era bom. No terceiro dia, criou as guerras. No quarto dia, criou as epidemias. No quinto dia, criou a opressão. No sexto dia, criou a mentira. E no sétimo dia, quando ia descansar, houve uma rebelião na hierarquia dos anjos. E um deles, de nome Deus, quis reverter a ordem geral das coisas, mas foi exilado na pior parte do inferno, os céus. Desde então, o demônio e suas hostes continuam firmes na condução dos negócios universais. Embora volta e meia um serafim, um querubim e algum filho de Deus desencadeiem protestos, milagres, revoluções, querendo impingir o bem onde há o mal. Porém, não tem tido muito êxito até agora, exceto em alguns casos particulares que não alteraram em nada a marcha geral da história. O Letras e Mídias agradece imensamente a sua presença, aos nossos usuários participantes, professor Ivo Lucchesi, professora Gilda Código Diegues e professora Terezinha Val. Agradecendo a você pela sua audiência e aguardando a todos vocês para o nosso próximo encontro. Até lá!